Meninas, boa tarde. Tá? Desculpe aí pelo coisa. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo, mas, e, na verdade, essa forma de apresentar, tá, como se estivesse passando folha, eu nunca vi esse negócio, não. Mas vamos lá. Bom, é um prazer, né, estar com vocês novamente. Espero que a gente possa, pelo menos, minimizar um pouco das dificuldades de vocês, né, porque solucionar é complicado, né, solucionar é só dentro da escola. Então, a nossa proposta hoje é trabalhar o comportamento e o manejo de comportamento do estudante TEA. Algumas estratégias aqui para facilitar, né, a sala de aula. Aqui eu trouxe esse slide para poder a gente rever aqui as características do autista, né? Não olha nos olhos, não tem aversão a toque, na verdade não tem aversão a toque, eles têm aversão ao nosso toque, a forma com que a gente toca, né? Prefere brincar sozinho, tem crises, né, crise de comportamento, de choro, de grito, sensíveis a barulhos, né? Não só a barulho, mas algumas questões táteis e olfativas também, e só para a gente dar uma lembrada. E aqui as 3 principais características, né, do autista: dificuldade na comunicação social e interação. Isso, gente, vai prejudicar muito o entendimento do comportamento do autista. Porque uma criança típica, ela vai te falar, né? Ah, eu estou com dor de barriga, eu estou cansada, eu estou com sede, eu não quero essa atividade. E a dificuldade de comunicação do autista vai impedir, né, ou vai dificultar que ele faça isso. Então, ele vai ter uma outra forma de comunicação, e normalmente são os gritos, são os choros, são as agressões, que são formas de se comunicar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o autista é agressivo. Não, ele não é agressivo. Ele se comporta agressivamente como uma forma de comunicar alguma coisa que não está legal. Mas ele não sabe dizer. Esse barulho está muito alto, aqui está muito claro, aqui está muito escuro. Então, a gente tem que pensar nessa característica importante do autista e tentar descobrir o que ele está tentando comunicar. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, isso aqui é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque isso pode fazer com que as crises, elas minimizem, né? Quando vocês descobrem o que ele gosta, o que ele, né, o que atrai, né, que tipo de brinquedo, que tipo de atividade. Então, é importante a gente saber, né, quais são esses padrões restritivos dele. Às vezes é algum livro, às vezes é algum caderno, às vezes é algum paninho, algum cobertor, uma toalha, ou um dinossauro, ou um carrinho. Então, esses padrões a gente precisa descobrir também. Muitas vezes a mãe, né, nos diz, mas muitas vezes é tão claro que nem precisa nem de ninguém nos dizer, né? Então, isso aí também é uma coisa que a gente precisa conhecer. E alterações no processamento sensorial. Isso é uma coisa também, gente, que a gente não consegue perceber, porque, por exemplo, eu estou aqui, né, tá tendo um barulho lá fora do meu prédio, eu não sei o que eles estão mexendo, mas não me incomoda o tanto para eu poder me desconcentrar, né? Mas, às vezes, um barulho, uma iluminação, um cheiro, né, pode fazer com que o autista também se desorganize. Então, vamos pegar essas 3 principais características aqui, que vai nos dizer muito sobre ele. Então, nós temos aqui 2 definições, né, do autista, né? O autista, uma expressão do desenvolvimento cerebral atípico. Gente, o cérebro do autista não é igual ao das outras pessoas. O desenvolvimento cerebral do autista é diferente das outras pessoas, por isso que ele reage de maneira diferente. Então, esse desenvolvimento atípico, né, vai resultar em algumas disfunções na rede neural,
né, no funcionamento do cérebro dele. Então, às vezes, ele não entende uma ordem ou uma situação que está acontecendo, não porque ele tem deficiência intelectual, né? Não por uma questão de deficiência, é porque o cérebro dele funciona de uma maneira diferente da gente. E no DSM-5, né, ele vai dizer que o transtorno do espectro autista é um transtorno comportamental, tá? Então vai interferir no comportamento, de etiologias múltiplas, quer dizer, tem várias causas, a causa não é somente uma, né, não é somente a questão da hereditariedade ou a questão do ambiente, mas são várias as causas, em consequência de um distúrbio do desenvolvimento. Se existe um distúrbio do desenvolvimento, isso é desde antes dele nascer. Tá? A criança já tem esse desenvolvimento atípico lá na barriga da mãe. Então, os déficits aqui, né, novamente, interação social, comunicação e comportamentos, interesses ou atividades restritas e repetitivas. A prevalência. Não existe censo, né, para isso aqui no Brasil, mas o censo dos Estados Unidos vai nos mostrar que, em 2025, existe um autista a cada 31 nascimentos. Então, é muita gente. Só que isso é explicado por causa dessa história do espectro. Depois que criaram essa ideia do espectro, muita gente entrou na categorização do autista. Inclusive, existem estudiosos que eles estão com a intenção de acabar com isso, tá? Acabar com essa ideia de espectro, porque muita gente entrou. Esses dias eu estava vendo um programa com o Salomão Schwartzman, né? E ele falou, gente, eu tenho muito amigo esquisito, mas eles são esquisitos, eles não são autistas. E se eu for ver as características, ele falando, né? Eu também sou autista. Então, aqui, quando a gente pensa um caso em cada 31, né, é um número bastante elevado, mas por causa dessa história do espectro, né? Que vai de uma situação bastante leve, quase imperceptível, a uma situação bastante grave. Existem alguns fatores de risco, né? Baixo peso ao nascer, né? Crianças que nascem com menos de 2,5 kg, a prematuridade, crianças que nascem com menos de 35 semanas, a prevalência no sexo masculino, mas isso aqui também é uma coisa bastante questionável, porque existe uma dificuldade de diagnosticar as meninas, porque as meninas quietas é o que se espera das meninas, né? É um comportamento já do próprio gênero, né? Então, as meninas tendem a ser mais quietas que os meninos. Então, demora-se muito a descobrir um autismo, né? Numa menina do que no menino. No menino se percebe mais cedo, por causa dos comportamentos aparentes. Quando aparece no sexo feminino, existe um risco de epilepsia e existe maior chance de ter irmãos com TEA também. Conheço muitos casos de dois filhos meninos autistas, mas muita gente tem um casal de autista. Irmãos e irmãs com autismo também é um fator de risco, né? Não é aquela história assim, teve um, não vai ter mais, não. Quem tem um filho autista pode ter 2, 3, 4, né? Pode ter vários filhos autistas, às vezes com graus diferentes, né? Uns mais graves, outros mais leves, mas existem famílias com até mais de 3 filhos autistas. História parental, né, de outros transtornos, famílias que têm histórias, né, dos pais, aí a gente considera pai e mãe, os tios e os avós, principalmente, que têm algum transtorno mental, uma esquizofrenia, um transtorno TOD, algum transtorno mental. Então, possibilidade também. Idade materna e paterna superior a 40 anos.
a gente falava de idade materna na síndrome de Down, mas aqui no autista a gente fala da idade materna e paterna. E existem muitos casos de homens mais velhos, né, que casam mais velhos ou se separam e casam de novo com mulheres mais jovens e têm filhos. Então, a possibilidade desses homens terem filhos autistas é muito grande. A teoria dos corpos, né, das causas do autista, existem causas genéticas, existem causas ambientais, e essas causas se juntam, e aí ela, no copo da criança, aí vai transbordar, né, pelos fatores multifatorial. Herança genética é um dos grandes fatores, então eu tenho um copo da mãe, um copo do pai, a mãe traz fatores genéticos e o pai também, e dependendo da quantidade de fatores genéticos que existem no pai e na mãe, que são propensos ao autista, essa criança vai nascer ou não com o transtorno do autismo. As comorbidades, né, que é bastante comum, as crianças podem apresentar 2 a 5 comorbidades ao mesmo tempo, isso complica o processo diagnóstico, né, às vezes o médico acha que é um TDAH, por exemplo, que é um TOD, e às vezes é autista. Então, a quantidade de comorbidade vai fazer com que o diagnóstico seja mais complicado de fechar, por isso que às vezes o médico fala assim, ainda não fechei o diagnóstico, né? 70% dos casos de TEA vêm associados a pelo menos uma comorbidade, então é praticamente todo mundo, né? Grande maioria aí tem uma comorbidade, e 40% podem ter 2 ou mais comorbidades. Que comorbidades seriam essas? Deficiência intelectual. Mais de 75% das pessoas autistas têm deficiência intelectual, tá? Que é um complicador. TDAH, muito comum, epilepsia, muito comum, transtornos alimentares também, né? Disfunção de integração social, que é aquela dificuldade, né, com as questões sensoriais, né, barulho, cheiro, sabor, luminosidade, transtorno opositivo desafiador, e ultimamente, né, é um transtorno bastante estudado, ele está no DSM-5, que é bastante comum também nos autistas, transtorno do desenvolvimento da coordenação, a coordenação motora dos autistas, elas tendem a ter uma complicação, eles andam desengonçados, né, eles têm dificuldades, às vezes, na letra cursiva, têm dificuldades em atividades que precisam, né, da coordenação motora fina, e transtornos de aprendizagem. Então, aí, isso pode acontecer também. Nos transtornos de aprendizagem, pode ter a dislexia, a descalculia, a disgrafia. Disgrafia é muito comum, porque a letra é feia, né? Mas aí a gente fica pensando, é uma disgrafia ou é uma falta de coordenação motora? Então, bastante complexo. Os níveis de suporte, né, que a gente sabe também, nível 1, 2 e 3, né, leve, moderado e grave. De uma maneira geral, né, os autistas de nível leve, eles estão mais nas escolas comuns do que o de nível 3, por exemplo. De nível 3, muitas crianças de nível 3 ainda estão nas escolas especiais, e que alguns estudiosos não concordam com o nível 3 na escola comum, né, que acha que a quantidade de necessidades de uma criança de nível 3 é tão grande que a escola comum não consegue suprir. Mas isso são opiniões de estudiosos, isso aí não existe nenhuma lei ainda que vai nos dizer que a criança de nível 3 deve estar numa escola especial. Na verdade, gente, eles nem usam escola especial, eles usam escola especializada, tá? Porque a escola especial tem uma conotação aí negativa, né, de antigamente. Então, muitos estudiosos, eles defendem que uma criança, criança ou adolescente, né, de nível 3 de suporte,
deveria estar numa escola especializada. Esse quadro que eu coloquei só para a gente lembrar que existe um desenvolvimento normal. Quando a gente diz desenvolvimento normal, é aquele que se espera de todas as crianças, né, no nível da interação social, da linguagem, das brincadeiras, e aqui de 0 a 6 meses, o que se espera de cada criança, né, dentro dessas três habilidades, dos 6 aos 12 meses, dos 2 aos 18, dos 18 aos 24, dos 24 aos 36. Normalmente essa escala de desenvolvimento vai até os 36 anos, né, são 36 meses, desculpa, são 3 anos. Então, aqui a gente tem, quando a gente tem essa escala, essa tabela do que se espera, a gente consegue perceber os atrasos em uma criança com autismo. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção para a gente saber, né, se o meu aluno ele está com desenvolvimento esperado ou está com algum atraso, e se ele está com algum atraso, pode ser TEA, mas pode ser um monte de coisas. Meninas, vocês estão conseguindo ver os slides, a mudança de slides, correto? Pelo amor de Deus. Sim. Então tá bom. Eu gosto de trazer sempre essa fala, né, da Sofia, que é uma autista, que ela vai dizer o seguinte, que os seres humanos são seres sociais, com o autista não é diferente, o autista, como ele é um ser humano, ele também é um ser social, e aí ela vai dizer, vai afirmar, não é que a gente simplesmente não queira interagir, mas temos nossa própria maneira de fazer isso. Por isso é que a gente acha que eles têm problemas de interação social. Eles não têm problemas, eles têm uma forma diferente de interagir, uma forma diferente de se comunicar, uma forma diferente de contato físico, por exemplo. Muitas vezes as crianças, né, os adolescentes falam, eu gosto do contato físico, eu não gosto do contato físico que fulano de tal faz. Então, isso também a gente tem que ficar bastante atento. Aqui, com relação à legislação do TEA, né, nós temos a famosa Lei Berenice Piana, que é a Lei 12764, de 2012, que ela vai considerar pessoas com autismo, para efeitos de lei, como pessoas com deficiência. Todas as garantias legais asseguradas às pessoas com deficiência, as pessoas com autismo têm os mesmos direitos, mesmo não tendo o diagnóstico de deficiência. Então, assegurar a matrícula é obrigatório, né, e se quando não assegura, a escola ela pode sofrer penalidade. E aqui é o que eu falei antes, né, a pessoa com autismo considerada como pessoas com deficiência. Bom, então aí meu aluno chegou, né, ele tem um laudo de autismo, e agora? A primeira questão, gente, é conhecer o estudante. Então, nós vamos pensar no estudo de caso, né, de acordo com o decreto 12773 de 2025 do MEC. É um decreto nacional, muita gente ainda não aderiu, né, a Secretaria de Estado de Educação de Minas ainda não aderiu, mas eles estão em estudo para aderir, né, àquilo que é determinado. Aqui, só para lembrar, né, o estudo de caso, ele é composto de 4 etapas: identificação inicial das demandas individuais e barreiras, análise das barreiras do contexto escolar, identificação das potencialidades e das demandas de apoio do estudante, e definição de estratégias e recursos de acessibilidade para eliminação das barreiras. Isso está muito bem descrito lá no decreto. Então, a entrevista com a família é a primeira coisa, né, que para a gente conhecer bem, a gente precisa entrevistar a família, saber quando ele está com fome, o que ele faz, isso no caso das crianças não verbais, né, o que ele faz quando ele quer ir ao banheiro, ele vai ao banheiro sozinho, ou ele tem algum indicador, né, que a gente percebe que ele quer ir no banheiro, a gente percebe que ele está com fome. Então, essa análise, né, é importante fazer.
e contato com os profissionais da saúde, né, que acompanham a criança. Então, é importante a gente ver a visão, né, do psicólogo, do psicopedagogo, do terapeuta ocupacional, todos aqueles profissionais que acompanham as crianças. Nas escolas públicas, a gente tem um déficit nisso, né? Porque muitas vezes esses atendimentos são atendimentos caros. Quando existe uma escola especializada que oferece esse atendimento, às vezes tem muita fila, muito difícil, e às vezes posto de saúde também faz o trabalho, mas de uma maneira tempo muito alongado, né? Então é importante que se tenha, fazendo parte da política pública do município, esse serviço. E eu acho que aí de vocês têm, né? Isso aí, esses dados serão importantes, né, na elaboração do PDI, que ainda é necessário. Aqui a equipe multiprofissional, né, multidisciplinar que eu falei, e nessa equipe, né, está o professor também e os pais. Bom, o que o professor precisa? Olhar mais para a criança e menos para o transtorno. Tá? A gente precisa abandonar aquela história de, ele é autista. Não. Quem é esse meu aluno e quais são as demandas dele, quais são as habilidades, quais são as dificuldades, independente dele ter autismo, dele ter deficiência intelectual, dele ter TDAH, independente do diagnóstico. Conhecer as especificidades, né, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que atrai, né, que a gente vai atrair as pessoas através daquilo que elas agradam, né? Na escola onde eu trabalhei, com cada menino a gente tinha um assunto. Então, nós tínhamos um aluno que adorava futebol, então minha conversa com ele era futebol. Então, assim, tinha um que gostava de saber as nossas páginas do livro de ponto, então a conversa com ele era essa. Então, cada pessoa, a gente precisa se aproximar, né? A gente não consegue ensinar para ninguém quando a gente não tem uma proximidade, então conhecer as especificidades é fundamental. E basear sempre nas premissas educacionais e menos no diagnóstico. Tá? Então, o diagnóstico ele vai nos favorecer, mas não é o mais importante. Tanto é que muitas professoras falam, né? Eu não fiz PDI do meu aluno porque ele não tem laudo. Isso eu afirmo sempre, né? Não é o laudo que vai fazer com que o professor necessite de elaborar um PDI. O que vai fazer com que o professor elabore o PDI é o comportamento desse estudante. Ele está na sala de aula, ele não está ouvindo, ele não está aprendendo, então é esse comportamento que ele está me mostrando que vai justificar a elaboração do PDI. Bom, então aqui entrando no nosso tema, né, comportamento. O que é comportamento? Comportamento é a maneira como as pessoas agem e interagem com o mundo, né, ao redor. Entender os comportamentos é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de manejo. Se eu entendo o comportamento, é muito mais fácil para eu manejá-lo, para eu fazer com que ele deixe de fazer aquelas coisas que não são aceitáveis no ambiente escolar e faça aquilo que ele deve fazer porque ele está no ambiente escolar. Então, esse entendimento vai nos permitir identificar as causas por trás das ações e desenvolver intervenções adequadas. Gente, isso aqui é importante quando a gente, até com a gente, né? Por exemplo, quando você chega na escola para trabalhar com dor de cabeça. Aí, às vezes, você fala, gente, espera aí, fala baixo, que minha cabeça está estourando. Então, quer dizer, o que vai mudar o meu comportamento? A minha dor de cabeça é uma questão interna, né? Então, é uma questão interna que ninguém está vendo, mas eu posso externalizar isso. Gente, eu estou com enxaqueca, fala, diminui um pouquinho a luz, deixa eu desligar essa luz da sala. Então, eu consigo, o meu comportamento, ele muda por uma questão interna. Nós, mulheres, a famosa cólica, né? No dia que a gente está com cólica, a gente muda o comportamento totalmente.
Por exemplo, quando você chega num lugar e está fazendo muito frio e você não está agasalhada. Então, é um fator externo e que você muda, você fica chata, você fica encolhida, você não quer conversa. Ah, não, gente, não, estou morrendo de frio, esse negócio, essa aula podia acabar logo, que eu estou morrendo de frio, eu preciso ir para casa. Então, a gente precisa entender o comportamento. Quando eu entendo, eu identifico as causas, aí eu consigo desenvolver ou criar as intervenções adequadas. Cada comportamento é uma resposta a estímulos e eventos específicos do ambiente. Estímulos e eventos internos ou externos. Freud já dizia, né? Não existe nenhum comportamento por acaso. Nenhum comportamento é casual. Todo comportamento tem uma explicação. O que a gente precisa é buscar essa explicação. Então, né, os comportamentos não são aleatórios, mas sim influenciados por fatores internos ou externos, né? Aí nós temos o que a gente chama de comportamento disruptivo, porque comportamento em si não incomoda a escola, tá? Mas os comportamentos disruptivos, eles incomodam. Incomodam a escola, incomoda qualquer ambiente social. E os comportamentos disruptivos, gente, eles podem estar presentes em qualquer pessoa, tendo ou não um transtorno. Então, é gritar, bater, recusar seguir regras, jogar objetos, sair da sala sem autorização. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Em diferentes momentos. O que a gente precisa ficar atento é com que frequência esse comportamento está acontecendo, tá? Então, a frequência aqui, ela é muito importante. Eles não indicam necessariamente um transtorno e surgem diante de estresse, frustração, questões familiares, relações interpessoais conflituosas, dificuldade de comunicação, de adaptação ou ambientes pouco acolhedores. Então, às vezes, por exemplo, eu tive uma aluna uma vez que ela chegou na aula, né, na faculdade, e falou: ai, professora, pega leve, porque hoje eu corri atrás de menino o dia inteiro. Eu falei, tá, por que você correu atrás de menino? Ah, tem uma novata lá na sala, né, do primeiro período, e ela toda hora foge para ir para o parquinho. E aí, quando você vai ver a história, ela nunca tinha ido na escola, nunca tinha frequentado a escola. Uma criança de 4 anos. Então, ela vê o parquinho. O parquinho é muito mais atrativo do que a sala de aula. A sala de aula tem uma pessoa, um adulto estranho, um monte de menino que ela não conhece. Então, ela foge da sala. Agora, ela foge da sala porque ela tem um transtorno? Não. Pode ser que sim, mas não necessariamente, né? Então, é importante a gente pensar que isso são comportamentos disruptivos, são comuns em qualquer pessoa. A função do comportamento, né, é específica para a pessoa. Por que que eu fugi da sala? Por que que eu gritei? Por que eu chorei? Por que eu bati? Então, tem uma função. Tá? Compreender essa função é crucial para a escolha de estratégias de manejo eficazes. Por exemplo, mesmo na educação infantil, né? Quando uma criança bate na outra e você pergunta assim, por que você bateu nela? Ah, porque ela pegou o meu brinquedo. Ou porque eu quero esse brinquedo que está com ela. Então, ela bateu porque ela tem uma função. No autista, não. O autista, quando você fala assim, por que você bateu nele? Ele não sabe por que ele bateu. Quando você diz assim, tá vendo, você bateu, agora ele está chorando. Não, são duas coisas diferentes. Uma coisa foi ele bater, outra coisa é o menino está chorando. Então, nos comportamentos disruptivos, de maneira geral, né, existe uma função. E a gente precisa compreender essa função. No caso do autista, a maioria das vezes, ou posso até afirmar que praticamente todas as vezes, é uma necessidade de comunicação, tá? Na criança típica, não é comunicação, né? Se ela sabe falar, ela podia usar a fala, né? Para lidar adequadamente com esses comportamentos, a gente precisa observar e entender a função. No caso de crianças típicas, no caso de crianças com TEA, entender a comunicação. O que você vai fazer
né, para lidar com esses comportamentos, vai depender da função que eles têm para cada criança em particular, né? O que você vai fazer? Eu conheci uma professora de educação infantil que, quando um menino batia no outro, ela chamava o que tinha apanhado e falava assim: o que você quer fazer com seu colega agora? Aí, ela esperava que o menino falasse, né? Ah, eu quero bater nele também. E muitos meninos falavam, não quero fazer nada. Então, assim, gente, isso não é para uma criança de 4 anos decidir. O que você quer fazer? Ele te bateu, o que você quer fazer? Eu quero chorar. Né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesses comportamentos nossos enquanto professor, né? Então, existem algumas funções de comportamento disruptivo. Obtenção de um objeto. A criança quer um objeto. Então, ela vai se comportar para obter o objeto desejado, né? Ou acesso a alguma atividade, alguma coisa que ela quer, né? Ir para o parquinho, por exemplo. O que ela vai fazer? Ela vai chorar até conseguir o brinquedo. Ela vai gritar para chamar a atenção do professor. Isso aqui é de crianças típicas, tá? Porque na hora que ela consegue o brinquedo, né? A criança típica para de chorar. A criança autista não para. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma outra função é a obtenção de atenção. A criança se comporta para receber atenção tanto positiva quanto negativa, de um adulto ou colega. O que ela faz? Ela faz birra para ser levado para casa, para interromper a aula, para chamar a atenção do professor. Então, existe o comportamento disruptivo, que a função dele é a atenção. Uma outra função é a fuga ou esquiva, né, para poder sair de alguma coisa. Então, a criança se comporta para evitar uma tarefa, uma atividade ou uma interação desagradável. O que ela faz? Vai fingir dor de cabeça para não ir à aula, fazer birra para evitar a hora de dormir. Esse exemplo eu gosto de dar sempre com criança que tem professor particular, né? Que assim, a escola, o menino está na escola a manhã inteira, ele sabe que ele tem dificuldades na matemática. Aí a mãe contrata um professor de matemática para mostrar para ele mais 1 hora por dia que ele não sabe matemática, né? Então, o dia do professor de matemática, ai, mãe, eu estou com dor de barriga, né? Liga para o professor, fala com ele para não vir, né? Ai, mãe, hoje eu estou com dor de cabeça, né? Fala com o professor para não vir. Então, existe o comportamento disruptivo também, com uma função de fuga ou esquiva. Uma outra função, autoestimulação. A criança se comporta para obter um retorno sensorial imediato, que não depende de um terceiro. Então, nem sempre, né? Às vezes, isso na educação infantil é muito comum, a criança busca o colo da professora, ela busca o afago, ela busca aquele abraço, né? Mas, no caso do autista, por exemplo, a autoestimulação é uma forma dele sair desse comportamento de alguma coisa ruim, né? Então, aconteceu alguma coisa, um barulho muito alto, e ele começa a se bater, ou começa a bater palma, ou começa a sapatear com uma função de autoestimulação. Então, bater palmas, balançar o corpo, roer unhas, girar objetos, então são funções. Agora, o comportamento disruptivo no transtorno do neurodesenvolvimento, que é o nosso caso aqui com o autista. Quando esses comportamentos são frequentes e intensos, eles podem estar associados a transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso é que eu disse antes, para vocês perceberem com que frequência esse comportamento acontece, em que situações, né? Todo dia? Só na aula de matemática? É só depois do recreio? Então, assim, prestem atenção quando que esses comportamentos acontecem e com que frequência. Então, não se trata apenas de uma má conduta ou de falta de limites, mas de características relacionadas ao funcionamento neurológico da pessoa. Como a gente viu, o funcionamento neurológico, ele é diferente. Isso ocorre porque há uma diferença na estrutura do funcionamento do desenvolvimento neurológico e comportamental, né? Que eu já falei. O funcionamento do cérebro da criança autista é diferente. No caso do autista, né, eles podem apresentar comportamentos de fuga, de resistência a mudanças e crise de desorganização.
especialmente diante de estímulos sensoriais intensos. Tons muito altos, claridade, espessura, cheiro. Às vezes a sala de aula é próxima da cantina e aquele cheiro que vem da cantina, muitas vezes é delicioso, né? Estimula a nossa fome, mas às vezes para o menino autista, aquilo é péssimo. Então ele tem um comportamento disruptivo para isso. Então você vai ver o seguinte, engraçado, toda vez perto do recreio ele tem esse comportamento. Será que pode ser o cheiro da cantina, né? Já aconteceu uma vez de um menino, autista também, com um comportamento disruptivo, e ninguém descobriu o que era. Ele estava com um casaco de inverno que era do irmão mais velho, né? Aquela coisa de aproveitar a roupa dos irmãos, né? Então, aquele casaco era a primeira vez que ele usava e ele pinicava. Então, ele não conseguia tirar o casaco. E uma criança típica ia falar, né? Tira esse casaco, tá ruim, tá machucando, né? Então, ele entra em crise, quer dizer, até a professora descobrir que aquele casaco estava pinicando, né? E aí, quando ela pergunta para a mãe, não, é a primeira vez que ele usa, né? Era do irmão, hoje estava fazendo frio, eu aproveitei o casaco do irmão para ele, né? Rotinas inesperadas, isso aqui também, gente, rotina para autista é fundamental, isso controla o comportamento, ou falhas na comunicação. Às vezes a gente fala uma coisa para o autista e eles levam ao pé da letra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com o autista, porque eles levam ao pé da letra. E se eles têm deficiência intelectual, é mais difícil ainda. Lá na escola, a gente tinha muitos autistas, né? Autistas de nível 2 e 3, principalmente. Nível 1 a gente nunca teve. Aliás, nós tivemos uma vez, mas a gente recusou a matrícula, né? Porque não tinha a menor possibilidade de ele ficar numa escola especializada. E aí, nós tínhamos um aluno lá que ele era muito interessante, eu conversava muito com ele e tal, então, de repente, ele sumiu da escola, parou de estudar, sumiu, e aí ele reapareceu. Aí eu virei para ele e falei assim, Eric, que bons ventos o trazem. Aí ele olhou para mim, sério, vento, Sandra? Aí eu comecei a rir, o pessoal, Sandra, você é muito malvada. Então, eu adorava fazer isso com ele, porque ele parava e perguntava. Então, quando eu falo, né, bons ventos o trazem, é como se ele pensasse, não foi o vento que me trouxe, né, eu vim de ônibus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na comunicação com o autista, por causa da interpretação literal que ele faz das coisas. É o famoso vai chover canivete, né? Então, os comportamentos disruptivos no TEA podem se manifestar por meio de ações que interfiram no seu próprio bem-estar, né, no caso dessa criança com o casaco pinicando, ou no bem-estar dos outros, né, quando ele chora, grita, e às vezes, muitas vezes, né, às vezes não muitas vezes, quando tem um auxiliar de inclusão, muitas vezes é necessário retirar esse menino da sala, quando ele está gritando e batendo em todo mundo, né, num comportamento totalmente disruptivo ali, para poder proteger os outros meninos. Mas isso não pode ser uma constante. Por quê? Porque senão o menino aprende. É só eu bater e gritar que eu vou lá para fora e vou para o parquinho, né? Então, é importante saber o que está ocasionando esse comportamento para que ele não se repita, tá? Então, comportamentos, né, agressivos, autolesivos, desafiadores, são formas de expressar frustração, ansiedade ou dificuldades na comunicação. No caso do autista, a grandíssima maioria, dificuldades na comunicação. Quais são os gatilhos, né, para comportamento disruptivo? O que pode provocar esses comportamentos? Falta de previsibilidade, ele não sabia o que ia acontecer. Alteração sensorial abrupta, né, como eu falei, o cheiro da cantina. Disputa de materiais, dificuldade de compreensão, dificuldades na comunicação não verbal e frustração. Então, nós vamos ver algumas coisas disso aqui, né, principalmente a falta de previsibilidade, gente, é fundamental. Um grande dificultador das crianças autistas, e aí que vão ter
podem ser uma consequência para os comportamentos disruptivos, são as funções executivas. Criança com autismo tem dificuldades nas funções executivas. Então, por exemplo, inibição, né, que é uma função executiva. Pode haver dificuldade em inibir respostas automáticas em situações de frustração ou sobrecarga sensorial, que é o famoso bater, né, jogar as coisas para cima, jogar mochila, jogar carteira. Então, ele vai ter dificuldade de inibir esse comportamento. Flexibilidade cognitiva, que também é uma grande característica dos autistas, né? Alterações marcantes, dificuldade para lidar com mudanças e alternar entre tarefas. É difícil, por exemplo, para uma criança típica, você fala assim, gente, agora nós vamos fechar o caderno, porque nós vamos fazer a atividade agora lá no pátio. Nossa, isso precisava ter sido informado antes. Gente, nós vamos fazer primeiro algumas atividades no caderno e depois nós vamos para o pátio. Na hora que você corta a atividade do caderno e agora nós vamos para o pátio, a flexibilidade cognitiva que as crianças autistas têm dificuldade não vai dar conta dessa mudança abrupta, né? Memória de trabalho, que é outra função executiva que é comprometida nas crianças autistas. Pode haver prejuízo, principalmente em tarefas que exigem abstração. A memória de trabalho é eu lembrar como é que faz, tá? Como é que eu somo mesmo? Somar é juntar ou somar é separar? Quando eu consigo pensar, quando eu 2 mais 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 2 e juntar mais 2? Ou eu tenho que pegar 2 e tirar 2? Então, isso é memória de trabalho, né? Lógico, de uma maneira muito simples, mas é eu lembrar como é que eu faço a atividade. E quando a atividade é mais abstrata, que é uma outra dificuldade do autista, fica mais difícil ainda, né? Planejamento e organização. Organização prejudicada em atividades abertas ou sem apoio visual. Planejar e organizar para crianças autistas é extremamente difícil. Então, eles precisam ter apoio visual para ter o passo a passo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou, a primeira imagem, abrir a mochila. Segunda imagem, pegar o caderno. Terceira imagem, abrir o caderno. Quarta imagem, pegar o lápis. Quinta imagem, fazer atividade. Então, quanto mais dificuldade a criança tem, mais detalhada tem que ser essa organização. E controle emocional, né? Dificuldade de reconhecer, expressar e modular emoções, que eles não conseguem, né? É difícil para eles saber que eu estou triste, que eu estou zangado, que eu estou alegre. Então, esses sentimentos precisam ser nomeados para uma criança autista. No ABA, né? Análise de comportamento aplicado, os estudantes têm alguns comportamentos que são auto e a heteroagressão, as estereotipias, as birras, as crises e muitas outras, né? Então, quando se analisa o comportamento, eu vou ter aqui uma gama enorme. Mas e aí? Como é que eu sei que é birra e como é que eu sei que é crise? Tá? A birra, gente, ela se origina de algum descontentamento. Normalmente acompanha choro ou grito. Porque isso acontece com vocês, com os filhos, né? Vai no supermercado, quer comprar alguma coisa, e a mãe fala que não tem dinheiro, que hoje não vai comprar, aí a criança se joga no chão, começa a chorar, começa a brigar, começa a bater, isso é birra. Porque se você compra o que ela quer e entrega para ela, a birra acaba. Então, a birra, ela é um descontentamento. Aconteceu alguma coisa muito clara e ela quer um ganho, né? A birra é intencional. A birra, ela é feita para conseguir alguma coisa. Assim que recebe, a birra acaba. Os comportamentos de birra se iniciam por volta dos 12 meses, né, com 1 ano, até entre 2 e 4 anos. Infrequente aos 5 anos. Uma criança que pega birra aos 5 anos, opa,
Vamos pensar o que está acontecendo aí. Muito provavelmente pode não ser TEA, muito provavelmente a falta de limite mesmo. Na TEA, o que acontece? A crise acontece normalmente quando ela está exposta a vários estímulos sensoriais e não sabe como lidar com tanta informação. Não é de propósito e nem uma estratégia para conseguir algo, mas a resposta de um limite que for extrapolado, né, de uma irritação externa. Ela tem um limite e esse limite sensorial foi extrapolado. A birra, ela é direcionada a um grupo de pessoas ou a um adulto. Ela tem uma intenção, né, chamar atenção para uma demanda não atendida, e normalmente tem um objeto envolvido. Um brinquedo, uma peça de roupa, uma comida, qualquer coisa. Na crise, não. Pode não ficar restrita apenas na infância, mas acompanhar a pessoa por toda a sua vida, tendo em vista que a irritação causada em seu aspecto sensorial continuará. Então, a crise não é uma coisa que acontece, né, igual a birra, por exemplo, até no máximo 5 anos. Na TEA, não. A crise pode acompanhar a pessoa pela vida inteira. É possível tratamento por meio de intervenções aplicadas, né, por meio de equipe multidisciplinar. Aqui as terapias comportamentais, né, vão ser bastante indicadas, e aconselha-se que o tratamento comece na infância para que a criança aprenda a lidar com isso. Então, a crise pode acontecer até mesmo quando a criança estiver sozinha em seu quarto ou em algum outro local. Ela não precisa ter plateia. A birra precisa de plateia, a crise não, tá? Então, ela não quer chamar atenção. É uma forma de expressar alguma coisa que ela não consegue lidar. Normalmente, alguma coisa ligada às questões sensoriais. E aí, né? Como vocês lidam com as birras e as crises? Como manejar as alterações de comportamento? Então, comportamento, né? As consequências do comportamento têm um papel fundamental no seu fortalecimento ou no seu enfraquecimento. Então, dependendo do comportamento da criança, a minha ação, enquanto adulto, pode fortalecer esse comportamento, pode fazer com que ele continue, ou pode fazer com que ele acabe, né? O tipo de consequência, seja ela reforçadora ou punitiva, vai determinar se esse comportamento vai acontecer ou não, né, no futuro. Então, é importante entender que o reforço é um conceito poderoso, que se baseia na ideia de que comportamentos que são seguidos por consequências agradáveis tendem a ser repetidos. Por exemplo, a criança pega a birra no supermercado porque ela quer uma bala, e você deu a bala, oba, descobri, é só eu chorar que eu ganho a bala. Então, é importante a gente perceber que todo comportamento que ele é reforçado, ele tende a continuar. Pode ser um comportamento aceitável, mas pode ser um comportamento não aceitável. Então, eu vou ter aí, né, o reforço positivo ou negativo. O positivo é quando você adiciona uma coisa agradável, né, quando você dá alguma coisa para a criança. Aqui, gente, normalmente, principalmente no autista, a gente faz aquelas trocas de fichas, né? Quando você faz alguma coisa legal, você ganha uma ficha, aí quando você faz outra coisa legal, você ganha mais uma ficha, e quando você completa, dependendo da idade da criança e do entendimento, 3 fichas, 4 fichas ou 5 fichas, você ganha um prêmio. Esse prêmio, gente, tentem que não seja alimento, tá? Normalmente a gente faz isso com animal, né? Dá o petisco lá quando ele faz uma gracinha. Tentem que não seja alimento, tá? Porque alimento é um tipo de reforçador muito negativo para a criança. Então, um elogio, um acesso a uma atividade prazerosa, uma recompensa. Então, essa história das fichas, né? Depois de 5 coisas bacanas que ele faz, ele vai ter direito de brincar com o dinossauro durante 15 minutos, ou vai ter direito ao acesso ao tablet durante 15 minutos. Então, acesso a uma atividade prazerosa, que é muito mais reforçador do que a comida. E o reforço negativo é quando eu tiro alguma coisa desagradável. Aqui, normalmente, quando eu
tiro uma atividade, ou quando eu termino com um barulho que está incomodando, ou com aquele cheiro que está incomodando. Então, também é um reforçador. Então, eu posso dar alguma coisa boa ou tirar uma coisa ruim. A punição, gente, não é a melhor forma de mudança de comportamento, nem para criança típica e muito menos para crianças com TEA. Nossa, gente, nosso tempo já terminou, meu Deus do céu. Então, diminui a probabilidade de acontecer de novo, mas por causa de um medo. Normalmente, ele gera um comportamento negativo, né? Então, aquela história, muitas vezes, atualmente a escola não faz mais isso, né? Mas antigamente fazia, né? Criança não fez para casa, vai ficar sem recreio. Piaget sempre falava que a consequência ela tem que ter a ver com o ato. Então, se você não fez o para casa, você vai ter que fazer o para casa. Então, hoje você vai ter 2 para casas, o de ontem e o de hoje. Agora, o que o recreio tem a ver com a falta do para casa, né? Uma vez uma aluna minha me contou que ela tinha uma aluna que ela destruiu a borracha da colega. Aí, quando a professora viu, a menina falou assim, pode me pôr de castigo? Ela falou, não vou te pôr de castigo, amanhã você traz uma borracha nova para sua colega. Ou seja, o que tem a ver, né, a punição de ficar de castigo com o fato dela ter estragado a borracha? Qual é a forma, né, de resolver esse comportamento? Levar uma outra borracha, que aí tem a ver com o que aconteceu, né? Então, a punição não ensina comportamento, né? E o benefício é de curto prazo. A criança volta a fazer o que ela fazia. Aqui eu já falei a questão do comportamento, né? A observação, a análise e a explicação. Isso aqui eu queria chegar. Gente, como é que nós vamos analisar o comportamento das crianças? Gente, a gente pode passar pelo menos uns 10 minutos aqui do horário, porque nós começamos, né, 10 minutos atrasados. O que a gente precisa pensar? Que é o famoso análise ABC. Antecedente, comportamento e consequência. O comportamento está no B aqui, porque na verdade é behavior, né, que é comportamento em inglês. O que aconteceu antes do comportamento da criança? O que aconteceu antes dela gritar, dela chorar, dela jogar a mochila? O que aconteceu antes? Quais foram os gatilhos? Comportamento, o que ela fez? Ela chorou, ela chutou, ela gritou. Qual foi o comportamento dela? E qual foi a consequência? Né? O que aconteceu depois? Essa consequência pode ser uma consequência positiva ou uma consequência negativa, né? Que vai influenciar ou não que o comportamento aconteça. Então, por exemplo, aquilo que eu falei antes, né? Quando a criança chuta o colega, aí a auxiliar de inclusão tira ela da sala, leva para o parquinho. Qualquer criança vai aprender, gente, mesmo a criança que tem deficiência intelectual. É só eu bater no colega que eu vou para o parquinho, né? Então, eu tenho que pensar o que aconteceu depois e o que eu preciso fazer depois. Então, os alunos de vocês que têm auxiliar de inclusão, peça auxiliar para prestar atenção nesses comportamentos, tá? Porque, às vezes, o professor, de repente, o menino começou a gritar e o professor não viu o que aconteceu. Então, o auxiliar pode fazer essas anotações. Quais foram os comportamentos que a criança teve, né, que a levaram a ter aquele estresse, né, aquela crise. Então, essa análise, ela é muito legal e muito produtiva. Então, vamos ver na prática o que acontece, né? Então, com relação à legislação, o apoio escolar, né, especializado, que é esse que eu estou falando, né, do auxiliar de apoio, ele é um direito, né, para as crianças com transtornos, com deficiência. Só que é o seguinte, gente, a gente tem que pensar se ele é necessário, tá? Não é porque o aluno tem o laudo de TEA que ele vai precisar do auxiliar. Eu tenho que pensar sempre assim, esse aluno precisa, se ele tiver um auxiliar, isso vai favorecê-lo na aprendizagem, no desenvolvimento? Porque muitas vezes, assim, já vi muitas professoras falando, o meu aluno tem TEA, então eu vou pedir um professor de apoio. Não é por aí que as coisas acontecem, né?
Uma coisa que a gente também está cansado de saber, né, maior tempo para que as crianças façam as atividades. Se eu só tenho 1 hora de aula, não dê uma atividade que você sabe que aquela criança não vai conseguir fazer em 1 hora. Principalmente isso a partir do 6º ano, que vai mudar o professor. Então, se vai mudar o professor, gente, e ela precisa de, ao invés de 50 minutos, ela vai precisar de 60 ou de 70 minutos, ela não vai poder entrar com essa atividade na próxima aula. Então, é importante que você fixe, né, parta essa atividade em pedaços menores para que ela consiga fazer naquele tempo necessário. Isso também pode ser um gatilho de comportamento de crise no autista. Tá? Ele não conseguiu, ele está vendo que todo mundo conseguiu e ele não, bateu o sinal, já está na hora do recreio, e aí ele pode entrar num comportamento disruptivo. E os recursos de tecnologia assistiva, né, que principalmente no autista, porque ele tem dificuldade de comunicação, então é importante que ele se comunique de alguma forma. A gente deve privilegiar os vínculos afetivos, tanto com colegas quanto com adultos. As regras e os limites, elas são importantes para qualquer criança, gente. Isso é importante para o desenvolvimento saudável da criança, tá? Regra e limite. Ela saber o que pode, o que não pode, que horas que não pode. Então, no caso do autista, é importante vocês terem isso ilustrado, tá? Ter imagem disso. O que pode e o que não pode fazer. Aqui nessa imagem a gente vê que algumas estão riscadas, que são aquelas que não podem, né? As outras que não estão riscadas são aquelas que podem. Rotina e instruções visuais, fundamental para o autista. Essa rotina aí do lado esquerdo, né? O que tem que fazer, o que acabou. Então, isso aí o professor pode fazer, essas imagens a gente consegue na internet, hoje com a inteligência artificial ficou muito mais fácil fazer isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem cinco atividades. Na hora que ele faz, ele tira, aquilo ali é colado com velcro, ele tira e coloca do outro lado. Acabou, aquela ali já fez. Agora, qual que é a próxima? Então, a próxima está lá mostrada o que ele tem que fazer. Na hora que ele acabou, ele passa para a coluna do acabou. Então, quanto mais rotina visual o menino tiver, menos comportamento disruptivo ele vai ter. Essa aqui é semelhante àquela, né? O que eu vou fazer, o que eu já fiz. Então, eu tiro de um quadrinho e passo para o outro. Tá vendo aqui? Aí, eu tiro de um, eu já fiz, eu passo para o outro. Aqui eu vou fazer, eu já fiz, eu passo para o outro. Aqui algumas rotinas, né? Eu posso usar o relógio, né? O símbolo do relógio para fazer isso. Eu posso fazer uma rotina igual essa da direita aí, né? Com as atividades do dia, e aí a criança consegue se organizar. Aquilo que eu falei antes, né? Eles têm dificuldade de organização. Aqui uma rotina semanal, né? Essa rotina ela pode ser usada, inclusive, em casa. Essa aqui também é uma outra forma de rotina, né? Como um relógio, o ponteiro do relógio vai andando, então chegou, depois fazer atividade, depois guardar o material, depois ir embora. Claro que aqui no meio dessas 4 vão ter outras coisas, que é só exemplificativo. Esse tipo de quadro também, né? Primeiro e depois. Então, primeiro trabalhar, depois brincar. Né? Então, isso é muito legal para a criança saber o que ela tem que fazer, porque ela se perde. Né? Então, suportes visuais de transição, né? O que vai acontecer primeiro e depois. Preparação para o barulho, né? Avisar para a criança, né? Léo, o sino vai tocar, vamos colocar o protetor? Então, eu aviso que vai acontecer alguma coisa, né? Não pegar a criança de surpresa. E análise funcional, né? Então, os profissionais de apoio para anotar o que aconteceu antes da crise. Foi o barulho? Foi o cheiro da merenda? Foi a luz? Então, identificar o gatilho. Utilizar sinais sonoros para poder marcar mudança de atividade, né? Colocar uma musiquinha, toda vez que colocou uma musiquinha, é que nós vamos mudar de atividade, ou usar aquela ampulheta de tempo, né? Para a criança saber quando que vai ter que mudar a atividade. Usar atividades baseadas no interesse, quanto mais você pode usar o conteúdo
que você precisa trabalhar com o interesse da criança. Então, se ela gosta de dinossauro, vamos colocar o dinossauro aí num monte de lugar até ela conseguir desvincular do dinossauro, né? Esse dinossauro, gente, ele parece muito com aquilo que o Winnicott chamava de objeto transicional, que é aquele objeto que a criança pequenininha tem quando ela começa a andar sozinha, né, e sair de perto da mãe. Muitas crianças têm um ursinho, têm um cobertorzinho, têm um travesseirinho. Então, é esse objeto que dá segurança. Então, no autista, ele também vai ter, e é importante pensar nisso, né? Agora, a gente tem que estimular a flexibilização, né? Porque vai acontecer, os imprevistos vão acontecer. Então, por exemplo, na terça-feira era dia da aula de matemática, mas hoje é terça-feira, nós vamos fazer uma excursão. Então, é importante que a criança entenda essa mudança de rotina. Com excursão, com aniversário, até a mudança do visual da professora, né? A professora tinha um cabelo comprido, chega lá com o cabelo curtinho, então isso pode desorganizar. Então, é importante fazer com que o aluno perceba que as mudanças acontecem, né? Então, nós vamos avisar antecipadamente. Comunicação alternativa é fundamental para isso. O uso da tecnologia assistiva, né? O uso de abafadores, o uso de mordedores, o uso do tablet. Então, são recursos que vão fazer com que a criança estabeleça melhor seu comportamento. O espaço da sala de aula, gente, observar os estímulos visuais, auditivos e táteis, o quanto eles incomodam. Se a sala de aula está muito perto da cantina e o cheiro incomoda, se a sala de aula, a janela dá para a rua, é uma rua movimentada, tem barulho de carro o tempo inteiro, então a gente precisa adaptar o ambiente às necessidades da criança, tá? Ou então ela usa abafador. Tem muito autista que não gosta do abafador. Eu tinha uma aluna que ela fazia assim, você não vai querer usar, né? Então agora o fulano vai usar então. Então ela dava para outras crianças e virou uma brincadeira o uso do abafador, até que a criança autista, agora é a minha vez, né? Agora eu quero. Então, mas é importante a gente evitar esses barulhos, né? Colocar na mesa apenas o material a ser utilizado, né? No máximo 4 elementos, né? É importante colocar 1 ou 2. Às vezes, o que está na mesa? É o caderno, o lápis e a borracha. Ou o caderno, o livro, o lápis e a borracha, só. Né? Quanto menos coisas, menos chances dele se desorganizar. Aqui eu trouxe, que eu queria ter mostrado, né, esses dias e não deu certo, uma sala. Essa sala aqui, gente, é o ó para o autista, né? Estímulo demais, muita coisa, né? Essa também, ela é uma mesa toda bagunçada, toda cheia de material. Essa daqui também, embora tenha o cantinho do sossego lá no fundo, né? Mas tem muito estímulo. Então, coloca uma cortina, coloca um armário com porta, né? Que às vezes não tem jeito de colocar armário com porta, dá muito trabalho, fica caro, então vamos colocar pelo menos uma cortina ali. Então, para eu preparar uma sala de aula para criança autista, né? Uma sala com menos estímulo possível. Esse caso aqui dessa menina, né? Dentro de um lugarzinho ali onde ela se sinta protegida, né? Parece um saco que ela fica dentro. Essa aula aqui, eu gosto dessa atividade, porque isso na educação infantil já acontece, né? A professora coloca lá um material para as crianças fazerem atividade em cima. Gente, coloca isso na mesa do autista, né? Para ele saber que ali ele vai colocar alguma coisa, né? Pode desenhar o lugar do caderno. Quando eu falo desenhar, pode desenhar com fita crepe, né? Fazer um contorno, assim, onde colocar o caderno, onde colocar o livro, onde colocar o lápis, onde colocar a borracha, para ele se organizar. Conversar sobre o TEA, né? As crianças, os colegas precisam entender que aquilo é uma crise, aquilo não é uma agressão, aquilo pode acontecer e eles precisam ajudar. Isso aqui também é muito legal, né? O trajeto da escola, né? Se é possível colocar imagens com os ambientes, para que os estudantes possam se orientar para onde ele deverá ir. Então, é importante ele saber, né? A cantina, o banheiro, o pátio, o parquinho, a sala de aula. Assim como a gente faz com os alunos cegos, né? A gente ter sinalizadores, é importante ter isso também para as crianças autistas.
O espaço especial, né? É importante a gente ter o cantinho do sossego dentro da sala, mas é importante, muitas vezes, ter na escola. Então, escolher com o estudante, não escolher para ele, uma área onde ele possa recorrer nos momentos de crise. Então, ele vai para lá, né, ele sai da sala e vai para lá, ele prefere do que o cantinho lá do sossego. Então, isso é importante também. Recursos sensoriais para acalmar, o que acalma essa criança? Menos informações faladas, não adianta ficar falando muito no ouvido, só depois que ele acalma, então agora vamos ver o que aconteceu. Aí ele pode verbalizar, né? A hiperatividade motora, que é uma forma, né, que a criança usa para acalmar, pular, bater, né, correr. Então, é importante a gente entender isso e organizar para que ela diminua essa agitação motora, para ela consiga lidar com as frustrações de uma outra maneira, né? E os recursos sensoriais, oferecer antes que a criança precise. Quando você percebe que a criança vai se desorganizar, você já dá o recurso. Porque, para não associar, gritou, ganhou. Não. Antes dela gritar, então aquilo fica como mais um acalento do que qualquer outra coisa. Dificuldades na sala de aula, né, comportamentos de difícil controle, hiperatividade motora, falta de concentração, dificuldade de interação, atuação entre a professora titular e atendente. Aqui, eu queria passar por isso aqui, gente, porque eu achei que isso aqui ficou muito bom. A intensificação da frustração por falta de comunicação, por falha na comunicação. Muitas crianças autistas apresentam atraso na fala ou na comunicação não funcional. Como ela não consegue dizer, eu não quero esse sapato porque ele aperta, o corpo dela diz isso através de um colapso emocional. Qual que é a aposta comportamental? A criança aprende que o grito é o único meio que faz o ambiente parar e prestar atenção na necessidade dela. Então, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. A rigidez cognitiva, né? A criança, se qualquer criança, para qualquer criança, a rotina é importante, para a criança autista é uma âncora, né? A crise acontece quando o caminho para a escola muda, quando a caneca amarela está lavando, quando o professor substituto aparece. Por que dói tanto? Para o cérebro autista, o inesperado é processado como uma ameaça real. A hipersensibilidade sensorial, que é um gatilho invisível, né? A gente não percebe. A exploração do ambiente é comum para as crianças neurotípicas, mas para a criança autista, esse mundo pode ser barulhento, brilhante e tátil demais. Então, o que o professor vê como uma crise do nada, muitas vezes fala, gente, não estava acontecendo nada, e de repente ele começou a gritar. Será que foi do nada? Então, a etiqueta da blusa que incomoda, mais o cheiro da merenda, mais o barulho do sinal. Então, isso tudo vai juntando até ele se desorganizar. E a desregulação, né, que é uma sobrecarga do sistema nervoso, o cérebro primitivo, né, que é a amígdala, assume o controle e o cérebro racional desliga. A criança perde o controle motor, não consegue ouvir instruções, pode suar, tremer, gritar, sem conseguir parar, né? É uma dor interna, não um teste de limite. Então, a birra, gente, para tirar a birra, a gente ignora. Normalmente, o conselho que a gente dá para a mãe, para a professora, ignora, finge que não está vendo. A birra acaba. No caso da desregulação, não. Tá? Então, a ignorar não diminui, não vai diminuir a desregulação, não. O que vai acontecer se você diminuir a carga sensorial ou o suporte visual. Tem uma coisa aqui que eu achei muito legal também, que é isso aqui, e a gente interrompe, tá? Já são quase 3h20. Como que o professor vai regular essa... Vai regular, não, ele pode regular essa crise. Caso a criança esteja se debatendo ou batendo a cabeça no chão ou na parede, coloque a mão ou uma almofada entre a cabeça dela e o chão. Não tente levantá-la à força se ela estiver rígida. Apenas proteja. Afaste objetos perigosos. No auge da crise, o processamento auditivo de uma criança com TEA muitas vezes desliga. Falar muito só piora a sobrecarga. Ajoelhe-se ao lado dela,
Respire fundo de forma audível. A sua calma será o regulador externo dela. O sistema nervoso da criança lê o do outro adulto. Se o professor grita, o cérebro da criança entende que há um perigo maior. Então, você pode ajoelhar, respira fundo, para ela tentar imitar esse comportamento. Tá? Use frases curtas. Eu vejo que você está bravo. Ou eu vejo que você está triste. Eu estou aqui. Mesmo que ela não responda. Fale alguma coisa, gente, e essas frases eu falo que são frases curtas. É frase ponto. Tá? Não fica demais, não. Aliás, nem qualquer criança, né? As crianças normalmente não gostam de muita falação no ouvido. Use um visual. Mostre um cartão de calma ou a foto do próximo passo. O suporte visual é processado por uma via neurológica diferente da fala e costuma ser mais eficiente na crise. Então, mostrar para ele o cantinho do sossego. Vamos para lá? Vamos sentar lá um pouquinho? Então, você mostra e ele consegue entender, né? Uso de objetos de transição. Isso aqui também é muito legal. Quando a criança começa a se acalmar, né? Quando o choro muda de tom, oferece alguma coisa que liga o momento atual ao próximo. Você quer levar esse papel para o lanche? Você quer levar o livrinho para o lanche? Né? Agora está na hora do recreio, você quer levar isso aqui? Então, esse objeto de mudança de transição é muito legal. Então, ao invés de falar assim, o que você quer? Né? Fale, você quer o lápis azul ou vermelho? Então, você vai dar a sensação de controle à criança, ela que vai escolher, né? Sem abrir mão do limite. Não tem que ficar gritando lá porque quer o lápis, né? Usar o cronômetro, né, visual ou canções para poder marcar antecipação, né, como eu falei, coloca uma musiquinha, isso quer dizer que daqui a pouquinho nós vamos mudar de atividade. O cantinho da calma, né, o cantinho do sossego versus castigo. Então, falar com a criança assim, pense no que você fez. Gente, isso não funciona, tá? Vamos ali recuperar o fôlego, né, ofereça uma almofada, alguma coisa para ela fazer. Esse negócio eu acho muito legal quando eu tenho uma prima que quando o filho dela, o primeiro filho dela nasceu, ela tinha muito cantinho do pensar na casa dela. Então, quando ela aprontava, ela colocava na cadeirinha do pensar. E falava com ele, você vai ficar aí até pensar no que você fez. E ele ficava. Aí, quando nasceu a menininha, né, aí ela falava a mesma coisa, né? Então, a primeira vez que ela falou, você vai ficar aí sentada até você pensar no que você fez. Aí ela virou as costas, a menina levantou, mãe, já pensei. Então, essas coisas não funcionam. Eu acho ótimo esse exemplo. Então, aqui para a gente encerrar, então, em vez de dizer, pare de chorar agora, tente dizer, eu vejo que você está muito triste. Por que isso funciona? Porque você valida a emoção e reduz a resistência. Você dá nome para o que a criança o que está acontecendo com ela. Por que você fez isso? Ao invés de você, né, falar por que você fez isso, tente falar, parece que seu corpo ficou muito agitado. Eu acho que você ficou muito agitada, eu acho que você ficou muito nervosa, né? Quando ela bate numa colega, por exemplo. Por que isso funciona? Eles não sabem o porquê, né? Falta de função executiva, que a gente viu. Então, não sabe por que fez. É aquilo que eu falei. Ah, o seu colega está chorando porque você bateu nele. Não, gente, não é assim que funciona. Né? O fato de bater uma coisa, o fato de chorar é outra coisa. Se não guardar, não vai lanchar. Gente, isso aqui os professores fazem demais, eu morro de dó. O que você tem que dizer? Primeiro nós guardamos, depois nós lanchamos. Por que isso funciona? Retira a ameaça e foca na sequência lógica. Primeiro uma coisa, depois... Lembra lá do primeiro e depois? Primeiro a atividade e depois o brincar? Né? O first e o then. Ao invés de dizer, você quer ajuda? Tente dizer, eu vou te ajudar a guardar um e você guarda o outro. Então, precisa juntar os brinquedos, eu vou te ajudar. Eu guardo o lápis, agora você guarda a borracha. Agora eu guardo o caderno, você guarda o livro. Por que isso funciona? Porque dá suporte direto, sem esperar uma decisão complexa da criança. Eu não sei se foi com vocês que eu comentei,
né, que eu tive uma aluna que ela era professora de apoio de um menino autista, que quando precisava copiar do quadro, que ele morria não gostava de jeito nenhum, ela falava com ele, agora a brincadeira é copiar do quadro. Então, quando falava que era brincadeira, aí ele fazia na boa, né? A gente está quase acabando, vou até o final. Então, lembre-se, não diga, por ele ter o TEA, ele não consegue acompanhar essa atividade. Isso é pensamento de 2 séculos atrás. Pense, como eu posso auxiliar para que o meu aluno possa participar? Lembra do Pequeno Príncipe, né, de Saint-Exupéry? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cada um de nós é responsável pela diferença que irá fazer na vida da criança. Só é preciso acreditar. Então, meninas, mãos à obra. Vamos trabalhar com os meninos. Ok? Consegui fazer com 1h30. Tá bom. Quer dizer, 1h30 não, 1h15, né? Porque nós estamos atrasados. Meninas, alguma pergunta, alguma questão? Enquanto eu estava falando, não deu para ver quem estava de mão levantada. Diana levantou. Sandra, vou participar Oi. aqui. Então vai. Eu estou aqui na secretaria, juntamente com as pedagogas, né? Que vão iniciar o trabalho lá no centro. E aí surgiu uma dúvida a respeito de uma coisa que é muito comum, que é a alimentação do autista, né? E que é muito difícil a gente normalizar isso. E aí, o que você tem a nos dizer sobre alimentação? É correto a gente ir forçando um pouquinho? Como proceder? Na verdade, Diana, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a razão dessa seletividade dele? Às vezes é a cor, às vezes é o sabor, às vezes é a textura. Então, por que ele não come determinadas coisas e por que ele come somente determinadas coisas? Aí você pode tentar substituir. Então, por exemplo, se ele gosta de coisas amarelas, né? Você não vai ficar dando batata frita para o menino todo dia. Né? Ele gosta de batata frita porque é amarelo. Então, o que você pode fazer? Você pode substituir por uma outra coisa amarela. Por exemplo, aquela, não sei como é que vocês chamam aqui a gente chama de batata baroa ou cenoura amarela, que é amarelo também, tá? Então, você pode fazer isso. Pode até colocar, hoje nós vamos comer uma outra coisa amarela. Hoje vai ser a batata. Porque eu tenho que entender por que ele não come. Né? Porque muitas vezes não é o sabor. Muitas vezes é a textura. Eu, por exemplo, eu como pudim há muito pouco tempo. Eu, quando era criança, eu não comia pudim, eu tinha nervoso. Eu falava que ele era muito molengo, né? Então assim, meu irmão adora, todo mundo adora pudim. E quando a minha mãe fazia, né, e ela partia, lá em casa nós éramos 6 pessoas, né, pai, mãe e 4 filhos, ela partia em 6 pedaços, um para cada um. Eu não comia o meu, que eu ficava assim, mãe, ele faz assim, ó. Quer dizer, eu colocava na boca e ele dissolvia, e eu tinha nervoso disso. Aí, por isso que eu faço negócio de espectro, se for pensar no espectro do autista, eu tenho muita coisa de autista, né? Então, isso, Diana, porque você tirar aquilo que dá segurança para ele e oferecer uma outra coisa, essa transição, ela precisa ser gradativamente, tá? Eu tinha uma aluna que ela acompanhava uma menina autista, que a menina comia nuggets, arroz e alguns legumes, 2 ou 3 legumes. E ela comia numa ordem. E quando terminava, né, só faltava o arroz, ela colocava azeite no arroz e comia arroz com azeite. Eu acho uma delícia, né? E ela não comia feijão. Então, a mãe obrigava ela a comer feijão, dava 20 colheradas de feijão depois que ela terminava de comer, porque feijão tem ferro, precisa comer. Ela fazia vômito, ela vomitava, e a mãe fazia isso com ela todos os dias. Gente, se o problema é o ferro, então dá esse ferro de um outro jeito, nem que seja através de medicamento. Tá? Então, assim, pensar no motivo. Né? Por que a criança não come determinadas coisas?
E, às vezes, quando a criança é verbal, ela vai te falar. Quando ela não verbal, às vezes a mãe vai te falar. Ela não come, por exemplo, ela não come feijão, mas ela não come beterraba, ela não come bife. Opa, são coisas escuras. Será que a questão aí é a cor? Tá? Agora, forçar, a gente não deve forçar, não, porque ela vai jogar o prato para cima, vai fazer uma confusão, vai ser pior. É um trabalho que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acompanhei um autista, né? Nível de suporte 3, não verbal na zona rural. E aí a gente até sabe o que, que ele consegue comer. É muito interessante, porque aí a questão da textura, né? Ele come a carne, mas só se for em pedaços. Uhum. Ponhamos uma carne desfiada, moída, já complica para ele, né? Uhum. E a questão, outra questão, bolacha, eles adoram bolacha, né? E Uhum. o bolo já incomoda, né? Suja a mão, é macio, né? Exatamente, é mole. É mole. Então, ontem eu presenciei um caso que ele encheu o olho de água, eu fiquei olhando para ele. Esse até é da escola aqui da Sete. Ele só come bolacha. A professora de apoio chegou, deu bolacha. Aí depois a professora, a gente chegou e falou: Gustavo, você tem que comer outras coisas. E ele já olhou com aquela carinha, querendo chorar, tipo assim. Não sei se ele entendeu, não, mas quer dizer, os meninos estavam comendo bolo. Ele pensou, isso eu não como. Ele Uhum. também não verbal. Por exemplo, se ele gosta de bolacha, é Bolacha. tentar não dar bolacha com muito açúcar, com muita gordura. Come a Né? Maria. A Maria. Tentar substituir por coisas menos prejudiciais. Sim, Né? sim. Eu, por exemplo, eu adoro biscoito recheado. Né? Já não compro há muito tempo, porque é um caos. Né? Então, eu substituo por um de cacau e aveia, que é bem gostoso. Então, já me engana bem, né? Gente, eu sou adulta, eu sou racional, né? Então, assim, às vezes a gente precisa pensar nisso. Então, na criança autista, você pode substituir progressivamente, por exemplo, ela come dois biscoitos Maria. Então, ao invés de comer dois, coloca um Maria e um mais saudável, para ver se ela dá conta dessa transição, né? Para até ela tirar o Maria e comer só o outro que é mais saudável, né? Então, assim, a questão da transição no autista é muito importante. Né? As coisas mudadas de supetão, agora é assim, né? Agora é assim, não funciona, né? Então, é importante. Agora, gente, a questão do manejo de comportamento, aquele slide do antecedente, comportamento e consequência, se vocês derem conta daquilo ali, vocês conseguem manejar qualquer comportamento. É pensar no que aconteceu antes, tá? Qual foi o comportamento? Foi o comportamento de grito, de choro, né? E muitas vezes também, eu comentei também, né? Lá na escola a gente tinha muito disso. Às vezes o professor Sandra é sempre antes do recreio. Então pode ser fome, gente. Pode ser fome. Né? Então, assim, é sempre depois da educação física. Agitou demais na educação física. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, né? De repente, o recreio não tem como mudar, porque o recreio é o horário da escola, mas eu tenho como, por exemplo, pedir para a escola alguma coisa de comer ali para todo mundo, não é só para ele, né? Dar uma coisinha, uma frutinha ali, uma meia hora antes do recreio para todo mundo, que aí você vai ver assim, se isso resolve, né, essa dificuldade que ele tem. Então, também, assim, a gente observar e perguntar para a mãe, gente, perguntar para a mãe. Né? Mãe se bem que muitas vezes a mãe fala assim, eu dou, ele quer, eu dou, para parar de chorar. Então, muitas vezes a mãe faz muita coisa errada também, né? Mas se vocês pensarem o que aconteceu antes, qual foi o comportamento, e o que aconteceu depois, vocês conseguem manejar. Né? Meninas, mais alguém? Espero que tenha dado alguma ideia, né? Essas apresentações, eu acho que normalmente a Nivânia costuma mandar para vocês, né? Que aí vocês têm como ler
Até que eu consegui fazer tudo, eu achei que não fosse dar tempo, né? Mas consegui até no final. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Podem pedir socorro. Depois, Sandra, a gente passa a gravação, né, para supervisão de cada escola, está passando para os professores, né? Os que não conseguiram. Que ótimo. Que ótimo. Meninos, no mais, então, obrigada pela audiência, espero ter contribuído com alguma coisa, e aquilo que ficou na dúvida a gente pode resolver depois, é só perguntar que a gente responde. Eu não tenho acesso direto a vocês, né? O acesso é através da Nivânia, mas é só buscar a Nivânia que a gente faz contato.